irmã de Anderson do Carmo, diz que não quer assunto com Flor de Lis. Michele do Carmo, a única irmã do pastor Anderson do Carmo, afirmou que não pretende ver a cunhada, a pastora, cantora e deputada federal Flor de Lis. A declaração foi dada ao programa Domingo Espetacular da Record TV, neste domingo 30. Não quero assunto com ninguém na casa, não quero assunto com ela, não pretendo ver ela tão cedo na minha frente. Eu tô com ódio, tô pedindo a Deus para limpar o ódio que está no meu coração. É uma revolta muito grande, declarou a mulher. A irmã de Anderson contou ainda que falou com o irmão na véspera do crime e que eles se encontrariam no domingo, dia em que ele foi assassinado. Na semana da morte, ele estava muito alegre, muito feliz. Estava ligando para mim e para minha mãe, falando que amava ela. Parecia que ele estava se despedindo, sentindo que algo ia acontecer com ele, disse. A única irmã de Anderson do Carmo, Michele, quer justiça e para isso contratou um advogado para acompanhar o caso em seu nome. Eu acho que foi por causa de dinheiro. Doa a quem doer, eu só quero que seja esclarecido. Se ela tiver alguma coisa na morte do meu irmão, vai vir à tona, concluiu. O pastor Anderson do Carmo foi assassinado na madrugada de domingo 16, na garagem de casa em Pendotiba, Niterói, no Rio de Janeiro. O laudo mostrou 30 perfurações pelo corpo, a maior parte nas costas, peito e região da virilha. Anderson era casado há 25 anos com Flor de Lis, pastora e deputada federal pelo Rio de Janeiro. Sempre ao lado da esposa, ele atuava como secretário-geral do PSD no estado. 2 filhos da pastora estão presos preventivamente, Lucas dos Santos, de 18 anos, e Flávio dos Santos Rodrigues, de 38 anos. O mais velho assumiu ter efetuado 6 tiros. Lucas teria ajudado comprando a arma, mas não estaria em casa no momento dos disparos. Um terceiro filho teria afirmado em depoimento que não ouviu discussão, barulho de carro ou moto em fuga. E disse também que quando chegou na cena do crime, encontrou o irmão Flávio próximo do pai caído. Ele garantiu que o celular de Anderson, que está sumido, foi entregue a Flor de Lis. Ainda em depoimento, o filho disse que o pastor já recebeu uma mensagem com uma ameaça de morte e uma das irmãs ofereceu R$10 mil a Lucas para que cometesse o crime. Disse também que Flor de Lis e 3 filhas já teriam colocado remédios na comida de Anderson, por isso sua saúde estava debilitada. Flor de Lis desconfia do filho Lucas de ter matado seu esposo. Eles tinham problemas. Em entrevista à revista Veja, a cantora gospel e deputada federal Flor de Lis declarou que suspeita de que seu filho Lucas dos Santos, de 18 anos, seja o autor dos disparos que mataram seu esposo, pastor Anderson do Carmo, no dia 16, quando chegava em casa, por volta das 4 horas da madrugada em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. A revista, a parlamentar, disse que Lucas tinha problemas com o pai. Segundo ela, o rapaz teria apanhado dele por ter roubado outro irmão. Desde o último dia 17, Lucas se encontra preso por conta de um mandado por tráfico de drogas. Flor de Lis disse também que o rapaz não morava mais na casa e não acostumava aparecer sem avisar. Ele não morava com a gente desde o ano passado. Aí aparece nas câmeras da rua com 2 mochilas por volta das 3 da manhã. Entra e sai da casa em minutos, de mãos vazias. O Lucas não tinha o hábito de aparecer sem avisar, disse a deputada. Ao ser questionada se ela desconfiava da participação de Lucas no crime, ela confirmou balançando a cabeça. As mochilas pertencentes ao rapaz já foram localizadas. Por motivo de o caso correr em segredo de justiça, a deputada não pôde dar detalhes. Eles tinham problemas por causa dos erros de Lucas. Aos 14 anos, meu filho roubou uns relógios que o irmão colecionava, pôs para vender e nós descobrimos. Como a situação era grave, meu marido bateu nele como corretivo. Hoje está no tráfico, declarou Flor de Lis. A deputada também revelou que seu esposo sempre revidava quando era ofendido e que era muito temperamental, e garantiu que a única ameaça que sofreu foi de um ex-genro. Ela disse que não acredita que seu filho Flávio dos Santos, de 38 anos, tenha participado do crime. Não sei, a história não bate. Ele foi um dos primeiros a chegar no meu quarto depois dos tiros. Saiu atrás da polícia, mas não encontrou a patrulhinha. Já preso, me deixaram falar com ele rapidamente no telefone. Chorava e disse: "Quero que as pessoas te deixem em paz, mãe", contou.
A parlamentar explicou que Anderson não cuidava do patrimônio da família sozinho. Outros 3 filhos o ajudavam. Negou traição ou que o pastor molestasse suas filhas. Também desmentiu a acusação de que ela teria pago R$10 mil para Lucas matar o pastor. O Instituto Flor de Lis, de apoio ao menor, está sendo investigado desde o ano passado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, que suspeita de desvios de verbas da Prefeitura de São Gonçalo. Fundado em 2007, o Instituto atendia crianças e adolescentes com idade entre 8 e 18 anos. A maioria deles são crianças apadrinhadas pelo tráfico de drogas e que possuem família. O Instituto Flor de Lis resgata essas crianças e oferece um local para que elas fiquem durante o dia. No período da noite, essas crianças são devolvidas para suas famílias. É mais para tirá-la do tráfico de drogas. Eu tenho conseguido um êxito muito grande com isso, explicou Flor de Lis durante uma entrevista ao jornal O Fluminense. A entidade era administrada pelo pastor Anderson do Carmo, morto no dia 16. A Prefeitura de São Gonçalo disse ao jornal Extra que não tem vínculo nenhum com o Instituto e que desconhece a investigação sobre os supostos desvios de verbas. Irmã do pastor Anderson do Carmo fala tudo sobre o assassinato do irmão. Ao lado do seu advogado Ângelo Máximo, a irmã do pastor Anderson do Carmo falou pela primeira vez em rede nacional sobre o assassinato brutal do seu irmão. Em entrevista exclusiva ao programa Cidade Alerta, da Rede Record, Michele do Carmo de Souza respondeu perguntas sobre a morte do seu irmão, que aconteceu no dia 16, quando chegava em casa com sua esposa Flor de Lis, em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, e foi assassinado com 30 tiros, segundo o laudo pericial. Michele disse que, quanto à deputada Flor de Lis, prefere se calar e não acusá-la. Quanto aos filhos da parlamentar, ela mantém o mesmo posicionamento e diz que torce para que o crime seja esclarecido e os responsáveis paguem por ele. Não tenho prova alguma contra ela e nem sou ninguém para julgá-la. Então, eu espero as investigações, pois se ela tiver alguma coisa com a morte do meu irmão, vai vir à tona e muitas coisas vão cair. Não posso afirmar para não me prejudicar e nem prejudicá-la, disse Michele. O repórter perguntou para Michele, como irmã da vítima, o que o seu coração falava. Ela respondeu apenas questionando o que teria provocado a morte do seu irmão. Só a única coisa que eu falo é que se o filho dela, Flávio dos Santos, fez isso, que ele assuma e entregue tudo, porque meu irmão já está morto. O que eles querem com isso? Matou meu irmão por quê? Por causa de dinheiro? Vingança? Traição não foi. Isso eu tenho certeza que não foi, porque onde estava ela, estava ele. Todas as fotos que postavam dela, estava com ele. E meu irmão era muito apaixonado, disse a moça. Michele lamentou a tragédia e disse que isso abalou sua família, principalmente sua mãe, uma senhora de 65 anos, e seu pai, de 79, e pediu justiça. Eu fico triste, fico mais chateada pela minha mãe, que tem 65 anos, meu pai, 79 anos. Eles não aguentaram ficar por aqui porque todo dia está passando notícia no jornal e lá onde eles moram é mais tranquilo. Eu disse para eles ir. Já passou uma semana e em momento algum ninguém procurou minha mãe para dar uma satisfação. Ninguém acolheu minha mãe aqui no enterro. A única coisa que eu quero é justiça, porque quem fez isso com ele vai ter que pagar, lamentou a irmã do pastor. Michele era aguardada na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo para prestar depoimento na tarde desta quarta-feira 26, segundo informou o Jornal Extra. Os pais do pastor Anderson moram em São Paulo e, por esse motivo, eles não devem ser ouvidos pelos agentes que apuram o caso. Telefone celular de pastor Anderson foi usado horas depois de sua morte. A Polícia Civil do Rio de Janeiro descobriu que o telefone celular do pastor Anderson do Carmo foi utilizado horas depois de sua morte. Pelo menos 2 mensagens foram repassadas do aparelho. O G1 teve acesso ao conteúdo encaminhado a grupos de amigos.
As mensagens foram repassadas às 9 horas e às 10 horas e 7 minutos de domingo 16. Anderson foi assassinado na madrugada de domingo 16 após chegar em casa, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O enteado Flávio dos Santos e o filho adotivo Lucas dos Santos são suspeitos do crime e estão presos na Divisão de Homicídios de Niterói. Além de Lucas e Flávio, a delegada responsável pelo caso já ouviu mais de 20 pessoas que estavam na casa no dia do crime. Segundo Bárbara Lomba, todas as pessoas que estavam no local no dia do assassinato do pastor são consideradas suspeitas. Em uma entrevista coletiva, na tarde desta terça-feira 25, a deputada federal PSD Rio de Janeiro fez um apelo para que devolvessem o aparelho. Ainda segundo Flordelis, muitas pessoas passaram pela sua casa e ela sentiu falta de objetos do marido, entre eles uma pulseira de ouro. Quando prestou depoimento à polícia, Flordelis disse que uma das perguntas que os investigadores mais fizeram para ela foi sobre o celular do pastor, que ainda não foi encontrado. O que mais foi perguntado na delegacia, indagado ontem, foi sobre a localização do celular. Foi uma romaria dentro da minha casa, muita gente estranha. Eu não tenho como dizer quantas pessoas passaram pela minha casa. Queria muito saber, esse celular é muito importante para mim, apontou ela, que inclusive fez um pedido para que devolvessem o aparelho. Conteúdo das mensagens. Em uma das mensagens enviadas do celular do pastor Anderson, a pessoa se identifica como filho do marido de Flordelis. A polícia não confirmou até o momento se realmente um dos filhos de Flordelis usou o aparelho. Aqui é um dos filhos do pastor Anderson. Orem por nós. Infelizmente, as notícias são verdades, diz o print de partes da conversa. O texto pede oração e informa que, infelizmente, as notícias são verdades. Para a polícia, o autor queria informar sobre o assassinato de Anderson. Em outra mensagem, o responsável pelo envio marca o local onde aconteceu o crime, ou seja, a casa de Flordelis e Anderson. O depoimento de um dos filhos da deputada na delegacia de homicídios conta que o telefone celular do pastor estava no closet do casal com o controle remoto do portão e a carteira do pai. Todo o material teria sido recolhido no momento em que Anderson do Carmo era levado para o hospital numa tentativa de salvá-lo. Ao voltar do hospital, já com o pai morto, o filho contou que entregou o aparelho à namorada e pediu que ela repassasse o telefone a Flordelis. Policiais dizem ainda que têm informações sobre quem usou o telefone após a morte de Anderson. O nome, entretanto, ainda é mantido em segredo. Esta e outras notícias você confere acessando o nosso site www.vejaaquiagora.com.br. Acesse agora mesmo e fique sabendo de tudo que está acontecendo no mundo gospel, na política, no Brasil e no mundo. Veja aqui agora. O que você quer saber acontece aqui. www.vejaaquiagora.com.br. O link está na descrição desse vídeo.